Aí eu fui, comecei, o meu pai foi tropeiro também, criou nossa família em casa toda nessa profissão de tropa, sabe? Então meu pai viajou muito tempo também, sabe? Acho que mais do que eu viajei, né? Aí então depois, quando eu saí da escola, com idade de 13 anos, depois eu viajava, sabe? Quando estava dizendo, comecei a viajar a pé, com 13 anos, sabe? Aí eu viajei há 9 anos de empregado, né? Depois que eu fui, peguei tropa por minha conta, fui viajar por minha conta, né? Mas aí a gente vai, como eu estava falando, a gente tinha dia que amargava a boca, passava no trabalho, sabe? Nesse tempo de chuva, né? Chegar no pouso, lenha molhada, buscar lenha no pasto, lenha molhada, né? Até que acende no fogo, né? E as cobertas que a gente pousava assim, sabe? Tudo molhada, bateira, né? Muito suja, a gente rapava com a enxada, né? Depois, geralmente, quando de noite, sempre tinha umas pulgas para molar, um bicho de pé, pior de galinha, rato, também nos trem, né? Gato também passando lá pelas vazias que a gente fazia comida lá do caminho, né? Então até gato atrapalhava, andava lá por cima dos pratos, os garfos, né? E tinha noite até nem conseguia dormir, né? Senhor, você falou que o seu pai foi tropeiro, ele foi tropeiro a vida inteira? Meu pai foi tropeiro a vida inteira também, certo? E ele transportava o que na época, o senhor lembra? Meu pai? É. Era o mesmo ramo da gente, né? Era a mesma mercadoria, né? Também, sabe? E o que vocês transportavam mais na época? Na época? É. Era mesmo. E o que é? Era, como está dizendo, era o arreio com os pertences, né? E calçado, né? Que a gente levava, né? Botina, sapato de homem, chuteira, né? Tênis, né? O senhor saía vendendo ou só entregava a mercadoria e voltava? Saía vendendo. Ah, é? Saía vendendo. Qual foi a distância mais longa que o senhor já foi? Eu estava falando no Zambi, né? Foi quanto tempo de viagem? A viagem foi lá, gastamos, para ir e voltar, gastamos 4 meses. 4 meses para ir? É que ia devagar, né? Para vender, a tropa pesada andava devagar, né? Então parava nas fazendas para negociar, né? E então depois a gente vendia para a mercadoria para receber na volta vinha recebendo, né? Na ida vendia, na volta vinha recebendo. Então era uma viagem assim, vagarosa, né? A tropa do senhor tinha quantos animais? Era 6 burros de carga e um de sela, né? Era 7 total. 7 animais. Era do senhor? Aí era meu. Os animais eram treinados, dóceis? Um treinado. É. Bom de carga, né? Muito manso, né? Não tinha problema não. Né? Quando o senhor precisava de dar manutenção num arreio, numa coisa assim, no caminho, o senhor achava quem fazia ou o senhor mesmo que fazia o conserto, improvisava o conserto das coisas? Uma ferradura do animal? Aí eu pagava, eu arranjava quem fazia para mim, né? Entendeu? Uhum. E aí eu pagava para fazer para mim, né? Hoje o senhor trabalha com tropa? Não, eu já tenho bem tempo. A última viagem que eu dei foi em 1988, sabe? Aí eu parei, como diz, aí eu aposentei também, né? Pelo tempo de serviço, né? Eu pagava o IBS também na época, né? Eu fui para, já fiquei já cansado, né? Já com certa idade, né? O senhor lembra de algum caso triste que tenha acontecido com o senhor nessas viagens? Ou um caso alegre? A gente tinha caso, como diz, caso bom e tinha também, né? Casos ruins. Uma época eu estava viajando e fui no correio pegar a carta, então na carta ele dizia que o irmão meu estava doente, sabe? Estava com essa doença ruim, sabe? Então a gente leva aquele choque, né? Inclusive ele, na hora que ele pegou a carta que eu li, sabe que ele estava com essa doença ruim, sabe? Câncer, né? A gente vai tomou um baque danado, ficou uns dias assim, né? Muito
muito triste, né? Então, é como diz, tinha dia que você tinha, como diz, uns alegrias, mas tem dia que tinha aborrecimento, né? Às vezes também, um sujeito às vezes também chegava, negava um posto pra gente, já de tarde, a gente cansado, embaixo chuva, né? Às vezes você negava um posto, você tinha dificuldade para arranjar outro posto para frente, né? Tinha dessas coisas, né? E a comida, como é que o senhor se alimentava no caminho? O senhor mesmo fazia lá o seu feijão tropeiro? Como é que era? Nós mesmo fazia, né? O feijão, arroz, né? Todo dia fritava um toicinho, né? Tinha os torreiros. E levava uma farinha, sabe? Chama farinha de moinho, sabe? Uma farinha bem torrada, né? Então era feijão com farinha, arroz e os torreiros. Era o, como diz, de sempre. Agora, quando achava, né, nas fazendas, uma verdura, ele fazia uma couve, outra hora era mandioca, né? Outra hora uma abobrinha, quando achava uma abobrinha nova, né? Mas geralmente era o feijão com arroz e feijão com arroz e farinha e o torresmo, né? Que todo dia fritava, para fazer o almoço, fritava pelas toicinhas, ele levava toicinho no shake, né? Tinha um balainho próprio para carregar o toicinho, então a gente fritava o toicinho na hora do almoço, na hora da janta. Então fazia os torresmos, né? Era feijão com arroz, farinha e os torresmos, sabe? Como está dizendo, de vez em quando era uma verdura que a gente pegava nas fazendas, achava, né? Mas isso não era todo dia, né? E o senhor fazia a refeição, fazia a comida era na manhã, na noite, no meio do caminho? O almoço era feito antes de nós fazer a marcha, né? Antes de nós sair do povo, sabe? E depois que nós chegávamos, que nós ia fazer a janta, né? Então, no meio do caminho não fazia comida, não. Era antes de sair, depois quando chegava, né? E que o senhor tinha algum animal que acompanhava o senhor? Tipo um cachorro, um papagaio? Não, eu não... Era comum um tropeiro ter um animal para acompanhar? Aqui tinha uns tropeiros que levavam mesmo um cachorro, né? Sempre tinha um cachorro, mas eu não tinha acompanhante assim, não, sabe? Mas tinha tropeiro aqui que levava cachorro. E como é que foi lidar com essas chuvas, com esses frios, com os carrapatos, essas coisas? Eu estava dizendo, às vezes é muito difícil, sabe, porque às vezes tinha noite que a gente, conforme a gente já via, tinha noite que não dormia, né? Porque aquela pulga, né? Está dizendo bicho de pé, carrapato, um pior de galinhas, né? Tem dia que a gente nem dormia direito, né? É muito complicado, né? Mas como diz, a gente era novo, né? Tudo era fácil, né? O senhor tinha assistente, um ajudante? Um ajudante, Tinha? Não era só eu sozinho, tinha um ajudante, né? Pois é.